Essa estiagem severa que a Carol nos mostra atinge o norte do Brasil e continua trazendo consequências. O Marco Antônio Mendes vai falar com a gente ao vivo exatamente sobre... É normal ter seca nesta época do ano, mas já deveria estar começando a melhorar a situação. E isso não está acontecendo, né, Marco? Oi, Márcio. Boa noite para você e para você que acompanha a gente também. Exatamente isso. Essa situação, essa que é a grande preocupação. A chuva já deveria ter voltado em setembro. Olha. Estamos em outubro. Ela até tem caído assim, mas de uma forma muito pontual, não está ajudando a resolver o problema dessa seca. O que vem acontecendo é que o Rio Negro, que é um dos maiores rios do mundo em volume de água e cerca também a cidade de Manaus, continua secando e agora, então, batendo recorde de menor marca em 121 anos. A preocupação é porque na Amazônia os barcos são a principal forma de transporte e aí, com um nível baixo, a navegação fica comprometida, o que pode deixar as comunidades isoladas. O rio vem baixando em média 19 centímetros por dia. A seca deste ano está ainda mais severa do que no ano passado, quando o Rio Negro já havia atingido a menor marca. Em Manaus e nas comunidades próximas, a paisagem mudou de forma dramática. A água deu lugar a terrenos ressecados, enquanto o leito se estreita cada vez mais. O ciclo de seca e cheia é natural e acontece todos os anos. Mas desde o ano passado, o Rio Negro não tem conseguido recuperar água suficiente durante o período de chuva. Mais de 60 municípios do Amazonas enfrentam situação de emergência por causa da seca. E o que vem preocupando é que o ciclo das chuvas deveria ter voltado em setembro, mas a chuva que vem caindo ainda é tão irregular que acaba não ajudando a repor essa água que é perdida. No mês passado, o volume de chuva esperado ainda seria pouco em Manaus. Veja que a média histórica para setembro de chuva é de apenas 67 milímetros de chuva acumulada. Só que o que choveu foi de apenas 38 milímetros. Isso aqui é um pouco mais do que a metade do que era esperado. Agora, em outubro, veja, a média ela já é bem maior. Naturalmente, chove 106 milímetros durante todo o mês. Só que nesses primeiros dias de outubro, veja, não caiu uma gota de chuva por enquanto. E aí, mais cedo, eu conversei com a meteorologista Maria Clara Sasaki, da Tempo OK. Ela explicou, que pode até ser que em algum dia caia aí um temporal com, por exemplo, 50 milímetros de chuva. Só que esse volume todo em tão pouco tempo acaba sendo ruim, porque essa chuva acaba se perdendo, ela não consegue infiltrar no solo e acaba também não resolvendo o problema da seca. O ideal seria que essa chuva fosse melhor distribuída ao longo do mês. Bom, vamos ver então o que esperar de chuva para essa próxima semana. Na região norte do país ainda vai ser um volume baixo, veja, cerca de 40 milímetros de chuva ao longo de toda essa região e continua sendo também uma chuva muito irregular. Pode cair numa região, na outra não chove assim tanto. A chuva ela fica muito mais generalizada nessa área que a gente vê aqui em verde no mapa, mas concentrada em Roraima, oeste do Amazonas, Acre, uma parte aqui também de Rondônia. Agora, a boa notícia é que essa chuva ela começa a se espalhar pelo centro do país. Tem mudança prevista para Goiás, para Minas Gerais, para o interior de São Paulo também, que são regiões que vêm passando pelo drama da seca e do calor há meses. Já os maiores volumes ainda ficam concentrados no sul do país. Vejam toda essa área que a gente vê mais em verde, amarelo, um pouco de vermelho também. Pode chover na semana que vem de 50 a 100 milímetros, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma parte do Paraná. E aí isso já liga um sinal de alerta para possíveis transtornos. Nos tempos que a gente tem visto hoje no Brasil, Márcio? Ou chove muito em alguma região, ou não chove quase nada em outra. É bem complicado. Daí a expectativa para o fim de semana eleitoral, especialmente no domingo, muita gente na rua. Como é que fica o tempo? Pois é, tempo firme, vai esquentando ao longo desse fim de semana, então vai dar para as pessoas irem votar tranquilamente. O que vai acontecer então, gente, no sábado principalmente, para a gente poder começar essa previsão, em grande parte do sul e do sudeste ainda vai dar para sentir os reflexos da passagem de uma frente fria. Veja, em Porto Alegre o tempo vai ficar firme e vai ter muito sol também. Amanhã começa fria e aí vai esquentando, máxima de 27 graus. Curitiba deve ter um sábado bem nublado e o dia deve começar abaixo dos 10 graus. Já em São Paulo, ainda deve ter uma garoa, uma chuva isolada, basicamente, mínima de 14, máxima de 24 graus. Agora, aqui no Rio de Janeiro, deve ter uma chuva leve pela manhã. Temperatura amena, viu?
25 graus. Agora, o contrário deve acontecer no centro-norte do país, que vai ter muito calor previsto. Cuiabá pode ser a capital mais quente do país amanhã, com previsão de temperatura máxima de 43 graus. Brasília, sem nuvens no céu, mais uma vez, máxima indo aos 34 graus. Palmas vai ter o sol forte e algumas nuvens no céu e também muito quente, temperatura máxima chegando aos 38 graus. Já Fortaleza também com tempo firme, temperaturas indo aos 24 e aos 32 graus. Vamos falar especificamente do domingo de eleição agora e a gente separou então algumas regiões. Acompanhe aqui comigo. Quem estiver então no sudeste e no centro-oeste do país, talvez o ideal é ir votar ali pela manhã, que é quando a temperatura vai ficar um pouco mais amena, porque justamente à tarde, o que deve acontecer? Deve esquentar muito e a umidade relativa do ar deve baixar bastante também. Já no sul do país, a temperatura vai ficar um pouquinho mais agradável para quem vai estar na região do litoral e um pouco mais quente para quem entra um pouco mais para dentro do continente, mas no interior também. Só no fim do dia, aqui no Rio Grande do Sul, o tempo deve começar a virar com um pouco de chuva prevista também. Grande parte do Nordeste, os termômetros não devem passar dos 30 graus e tem chance de uma chuva um pouco mais rápida ali na costa leste do Nordeste. E no norte do país, por fim, então, o tempo fica aí com temperaturas elevadas o dia todo e chance de pancadas isoladas no meio da tarde. De forma geral, Márcio Gomes, a gente vai ter então um domingo de eleições de tempo firme, de temperaturas em elevação. Eu sei que tem muita gente que gosta de votar logo no comecinho do dia, né? Para ter o dia livre depois. Para poder aproveitar depois. E no Rio de Janeiro, particularmente, vota-se antes da praia ou depois da praia? Ah, exatamente isso que acontece? Então tá. Eu iria votar antes para depois ir para a praia. A gente faz aqui ao contrário, né? A gente vota de manhã cedinho para vir fazer depois a transmissão, a cobertura das eleições. Mas aí Vamos trabalhar. É o nosso dever. Muito obrigado, Marco Antônio Mendes. Boa noite, bom fim de semana. Valeu, igualmente.